Tivemos uma visita hoje à noite inusitada, que entrou aqui dentro, comeu uma banana e deixou restos no meu fone de ouvido e na HD que guarda os arquivos dos vídeos do Hashtag Sal. O morcego. O morcego veio aqui comer uma fruta e cagou na HD. Mas nem tudo é tragédia nesse episódio. Nessa semana a gente saiu de Ubatuba e foi até Paraty, passando por vários lugares incríveis e que a gente não conhecia. Mas antes, saindo pra trocar o gás. Vocês viram a capinha aqui no cockpit, ó? Do balanço agora? Meu, isso ficou legal pra caramba. O cockpit agora com sol dá pra ficar aqui de boa. Até com chuva fraca também. E ali no bote está o gás. Como não existe um serviço de teleentrega de gás a bordo, que eu saiba pelo menos, o negócio é marcar um ponto de referência em terra, no caso aqui a gente usou o Saco da Ribeira, e esperar por lá. E essa foi mais uma de uma série de coisas que a gente queria fazer antes de sair de Ubatuba. No último dia aqui em Ubatuba, eu vou sair para pegar uns galões de água ali. Tá quase cheio, mas como a gente vai chegar só quarta ou quinta em Paraty, é bom garantir pegar bastante água. Vou acordar a Aline também que tá dormindo. Uma das coisas mais legais de morar a bordo é a consciência que você tem do uso da água. Eu e a Aline vivemos com apenas 240 litros de água por semana. Isso pra cozinhar, tomar banho e tudo. Sono, acordei agora. Depois do tanque cheio, saímos para a nossa próxima parada, a Ilha Anchieta. É um trajeto bem curto, na verdade, mas foi uma boa desculpa para velejar. Por sorte tinha um ventinho. Tímido, mas tinha. A Ilha Anchieta hoje é um paraíso. Desde 1977, ela é um parque e é um santuário para a vida aqui no litoral de São Paulo. Mas antes havia um presídio aqui, que deixou essas ruínas. Ele funcionou de 1908 até 1955, quando aconteceu a pior rebelião em presídios do Brasil até então, que ganhou o apelido de Alcatraz brasileira. Ilha Anchieta! Mais uma vez que eu venho aqui e não consigo descer, sempre por um motivo ou outro. Dessa vez por causa da Covid, compreensível. Mas, paciência, a gente volta aí outro dia e consegue descer. Eu dei uma voada com um drone bacana e aqui é uma ilha com muita história. A gente estava curtindo também a nova capotaria do balanço. A anterior já estava rasgando e já estava bem na hora de trocar. E agora vamos para Itaguá, que é um lugar onde muita gente está começando a deixar o veleiro lá, né? Faz um tempo, mas está se organizando, tá bacana. Vamos lá conhecer. Apesar de ter passado muitas vezes por Ubatuba, eu nunca fui em Itaguá, nunca parei ali. Então vai ser algo diferente. Mesmo dentro de uma cidade que você já conhece, tem sempre lugares que você nunca ancorou. Tudo certo com a rota aí, amor? Tudo certo, nenhuma pedra aqui pra gente topar. Nenhum container boiando. Essas são as minhas missões aqui. As minhas atividades nessa missão de ficar aqui observando enquanto meu marido faz o almoço. É 1h30 para chegar lá e tá meio na hora do almoço que a gente vai chegar, assim. Então eu tô cozinhando aqui enquanto a Aline cuida lá do leme. Como a gente tem um piloto automático, a gente não precisa ficar o tempo inteiro com a mão no leme. Mas sim,
Ficar atento pra gente não encalhar, ou bater em outra embarcação, ou até mesmo numa pedra. Ubatuba tem a costa mais recortada do litoral de São Paulo. E isso é tudo que um velejador de cruzeiro quer em uma costa. Cantinhos para poder ancorar e conhecer. E o legal de Itaguá é que fica em uma parte bem mais central da cidade do que a Ribeira. E há cada vez mais barcos por aqui. E para conhecer um pouco mais sobre isso, a gente falou com o Jean, que é presidente da Associação de Velejadores de Ubatuba, e dá aulas de vela por aqui também. E quantos você já formou aqui de vela? Olha, nesses 5 anos, eu acho que mais de uns 320, mais ou menos. Era 3, 4 barcos que tinha aqui, né? Aí o pessoal queria trazer os barcos. Perfeito, mas quem faz poita? Deixa eu ver se eu acho que eu faço. Aí eu comecei a trabalhar em vários serviços aqui. Ah, você fornece as poitas? Eu faço as poitas. Eu tenho uma empresa lá do Saco da Ribeira que também a gente trabalha junto. Quando as poitas são muito grandes, fala, não, vai lá, faz. Pra poder desenvolver aqui. Em julho de 2019, o pessoal falou, não, vamos criar uma associação, porque está crescendo o número de velejadores. Hoje já são 34 barcos aqui. Contando com todos, com a barra seca, com 2 barquinhos, ao todo dá 44 veleiros. Aí a gente criou uma associação, começamos, antes da pandemia estava indo com muitas atividades, fizemos regata, o pessoal de Ilhabela veio prestigiar, o pessoal de Paraty vieram, a gente fazia evento. Com essa pandemia a gente falou, bom, vamos fazer outras atividades, o quê? Vamos trabalhar na infraestrutura aqui. Então a gente tem muitos planos, a gente já está regularizando as poitas, a Marinha veio aqui esses dias para fazer a fiscalização, deram os parabéns pra gente, porque a gente está mantendo um raio de giro bem, com bastante segurança. Estamos criando uma sede em parceria com a prefeitura, ver se a gente consegue criar uma sede lá para fazer Vocês estão tendo um apoio então, né? Tipo assim, da prefeitura, a Marinha, tá todo mundo tudo conversando e sendo bacana, né? Não, sem ele, sem trabalhar em parceria, não rola. Somos agora um grupo de velejadores não só de Itaguá. Tem pessoa de Joanópolis, pessoa de Belo Horizonte, pessoa que nem tem barco e se associou, porque a ideia da VU é desenvolvimento náutico. Apoiar o pessoal dos monotipos, do stand-up, da canoa, da vela, das lanchas. Nossa, é todo mundo que estiver envolvido no mundo náutico, a gente está apoiando. Eu acho fantásticas essas iniciativas, porque fazer um clube do zero, ou até mesmo uma marina, é um processo que eu acho que é bastante complicado, mas talvez uma associação com uma estrutura bem simples seja mais viável para fazer com que novos pontos possam ser ancoradouros para velejadores e que eles possam deixar os seus barcos. Agora, a gente já tá 2 meses atrás, a gente incorporou aqui em Itaguá taxi boat, não tinha. Então o pessoal que vir pro barco, né, vamos oferecer também. Porque a gente vai lá na Urca lá, você chega lá, encosta, tem todo o apoio, e assim em vários lugares. A gente quer transformar Itaguá na mesma coisa, assim, dar apoio para vários velejadores. E a localização aqui, cara, eu vejo que uma coisa muito legal é porque é perto da cidade, né? E o que mais você fala daqui? Itaguá tá aqui na nossa frente, né? Você pega teu bote, para na areia, em frente ao clube, ao Tamoiate Clube, deixa lá, você vai na farmácia a pé. Farmácia, supermercado, tem toda a infra. Apesar daqui ser um lugar bem mais central do que o Saco da Ribeira, é um lugar que, dependendo do vento, balança um pouquinho também. Balança. Só de leste. Leste entra a ondulação, não é como o Flamengo, Saco da Ribeira, Paraty. Então, hoje, esse aqui é o normal. Tem um pequeno balanço que a gente se acostuma perfeitamente. Sim. O leste não, o leste você vai ficar... Sim, sim. É interessante também que aqui é um lugar mais próximo de muitas ancoragens lindas no norte de Ubatuba. Tem Prumirim, Porco Pequena, que é uma ilha que vale a pena conhecer. Em frente está Almada, Engenho. Bom, tem a Ilha das Couves, Ilha Rachada. E depois, por outro lado, tem a Ilha Anchieta, Flamengo, sim. diversas... Que é mais pro lado da Ribeira, né? Exatamente, perto da Ribeira. A gente tá indo pra Ilha das Couves amanhã e tava pensando em dormir em Pissinguaba. Olha, eu durmo muito na Ilha das Couves. Tá? Nas Couves. Nas Couves mesmo. Vai ter a Ilha das Couves e vai ter o ilhote. Eu paro no meio do canalzinho. Então durante o dia você fica encostadinho, tem uma cerca lá pra você não ultrapassar os limites, né? Ou tudo bem. Aí você pode voltar pro Prumirim. O Prumirim é muito abrigado. É tipo um Flamengo, o Prumirim. Não, um pouquinho mais, mas é que é difícil, como o Flamengo é difícil, né? Balança um pouquinho, mas tranquilo. É óbvio que todo mundo prefere uma ancoragem que balance menos, mas se você aumentar um pouquinho o seu grau de tolerância com algum balanço, pelo menos por um dia ou 2, você vai conhecer lugares incríveis que talvez ficassem fora do seu radar. Acordamos aqui no Itaguá,
Ó, bem interessante esse lugar, porque a gente tá bem perto do centro, né? Do centrinho aqui. Então ontem a gente deu uma ida no mercado, deu uma caminhada ali na avenida. Aqui não é tão abrigado como a Ribeira, mas é abrigado. Então a gente dormiu razoavelmente bem. Foi muito legal ter parado aqui. Fiquei feliz que tem um novo lugar para os velejadores deixar o seu barco, né? Parece que tá tudo bem caminhado, muito legal. Show de bola. Vamos conhecer uma ilha nova que a gente não conhece? Essa ideia. Olha esse caminho de luz aqui, dá uma olhada. Esses caminhos de luz. Falta óculos escuros nesse horário da manhã. A maior parte do tempo quando tá sol, a gente fica aqui no doghouse aqui, ó, protegidinho e tal, quando tem chuva também, ó. Barraca, né? Porque aí aqui fica o piloto automático, ó. E o GPS fica meio longe lá, mas volta e meia eu dou uma olhada lá e eu uso o Navionics também no celular, que também dá uma ideia boa do que tem, né? Antes eu dou uma olhada lá e tal. Consigo olhar daqui tudo, tem piloto automático na mão. Chegando, Ilha do Prumirim. Mais uma ilha pro currículo. Bem legal. Pô, deu vontade de conhecer aquelas pedras ali, ó. Vamos depois pegar o bote depois do almoço e ver tudo isso aí. E eu falo pra você o seguinte, ancoramos aqui, chegamos e a comida tá pronta. O arroz ficou pronto na hora que a gente ancorou, tive correndo lá porque já ia queimar. Então vamos almoçar primeiro e depois vamos ali conhecer esse lugar maravilhoso. Mais um. Quem é que lava roupa com visitas assim? Plateia. E a maquininha funcionando a toda. Muito bem. Conhecer um lugar pela primeira vez tem algo de primeiro beijo. Acaba deixando uma impressão na sua mente que não é tão fácil de tirar. Vamos conhecer a Praia Nova. Não é todo dia. Isso aí. Bonito, né? Qual a sua impressão da praia? Ai, perfeita, a melhor possível. A textura dessa areia, olha isso. As árvores, céu azul. Tá demais essa ilha aqui, cara. Gostei muito mesmo. É, pouca gente, tem uma casinha ali, que deve ser um bar, mas tá fechado agora, sei lá. E tinha alguns barcos, agora só tem uma lancha mais pro canto lá. Bonita, mano. E aí, amor, estamos saindo de novo do estado de São Paulo. Estamos adiante. Você, como é que se sente saindo do seu estado? Olha, muito bem representada. O estado de São Paulo é classe A, assim, é uma coisa impressionante. Essas praias, desde lá da pontinha do sul, assim, né? Cananéia, né? Nossa, eu conhecia mais esse pedaço. Santos, Guarujá. Amanhã a gente tem uma entrevista online, que vai ser muito legal, que a gente vai gravar de manhã, eu tenho que gravar às 10, e aí partimos para Paraty, vai vir um ventinho sul que vai ajudar. E aí saímos de São Paulo, amor, eu acho que vai demorar pra gente voltar um pouquinho. Eu vou sentir saudade de São Paulo, que é o meu estado adotivo, acho que dá pra dizer assim, já que passei metade da minha vida por aqui. Mas não é só de São Paulo que estamos saindo. Estamos saindo também da zona abaixo dos trópicos, cruzando o Trópico de Capricórnio. E com isso, esse tipo de luz de final de tarde, especialmente no inverno, vai se tornar cada vez mais raro.
Eu sei que o clima tropical é o mais procurado pela maioria, mas essa luz subtropical ou temperada é linda também. Eu tenho certeza que vou sentir falta dela. A gente já passou por aqui, por Ubatuba, mas é incrível como você pode passar várias vezes e conhecer um lugar que você nunca tinha visto. Você achou que aqui ia ser mais abrigado do ventinho sul que vem e também ia ter um sinal de internet melhor para entrevista amanhã. E me falaram que aqui é melhor de descer, que na das Coves é mais legal para mergulho. Demais. E essa trilha aí, amor? Vai encarar ou não? Pela falta de movimento, eu acho que alguns animais devem estar ocupando aí, não é isso? Estar ocupando. Desculpa, pessoal, vai ter que vir outro canal do YouTube aqui mostrar essa trilha porque a gente não trouxe o equipamento necessário. Nossa, tá uma névoa assim da água do mar, assim, inacreditável assim no outro lado. Olha isso. Acabando o dia, o sol indo embora num pôr do sol escandaloso. O cara que a gente tava conversando aqui, eu não cheguei a gravar ele, foi muito rápido assim. Ele tá indo de canoa pro continente lá. Ofereceu água pra gente aqui, tem uma mangueira lá que vem da cachoeira. Foi gente boa. Ele vai fazer compra aqui pra esses barzinhos e tal, pelo menos o dele, eu acho, de canoa, cara. A remo. Se um dia você vier até aqui, não se esqueça de levar o seu lixo embora. Lembre-se que tem um cara que sai de canoa levando lixo embora, que todo mundo deixa aqui. Hora de voltar pra casa, pro barco. Chega por hoje! Muito paraíso! Por um dia só. E assim passamos a nossa última noite em São Paulo. Mas no outro dia, bem menos ensolarado, seguimos rumo a Paraty. Cada vez vemos mais isso, a Aline cuidando aí no turno dela e eu cozinhando. Piloto automático aqui para qualquer mudança e eu na panela lá, ó. Eu acho que enjoo menos, então eu fico na cozinha, depois eu volto pra lá. A gente vai chegar acho que umas 8 horas na Ilha da Cutia e vai ser bom porque a gente tá já há uns dias assim, dormindo, mas balançando nos lugares que a gente parou. Então vai ser legal dar uma dormida séria. Hoje de manhã já fiz uma entrevista que eu precisava fazer, que vai ser muito legal. Próximo episódio. Então, vamos indo. Tá bem ruim de vento aqui e as ondas muito desencontradas por estar perto das pedras. Tô tentando me afastar um pouco para ver se melhora. Então vamos ver se afastando mais a gente pega algum vento, porque eu achei que ia ter vento, mas tá muito fraco e com essas ondas as velas não conseguem ficar num formato legal assim, sabe? A gente vai andar muito devagar. Por enquanto estamos escapando da chuva. E se afastando um pouco da costa, melhorou mesmo. Chegou o vento! Ah, finalmente, não aguentava mais o motor ligado. Que maravilha, estamos andando a 6, 7 nós aqui. Velas cheias. Tá bem quentinho aí, amor? Tá escutando música? Que música tá rolando aí? Vai ser aí que você tá escutando? Oi! Legal. Chegando na temida Ponta da Joatinga. Alguns dirão que é o Cabo Horn brasileiro. Eu acho que não é pra tanto, mas é uma parte que o mar fica mais agitado muitas vezes. Só não passar muito perto, né? Você passar colado ali em qualquer lugar que tem pedra assim e com onda, vai ficar tenso. Passar muito colado em terra é sempre uma péssima ideia. Tem que passar distante. Tá boa a temperatura agora, amor?
Olha, não tá parecendo Rio de Janeiro não, viu? Isso aqui tá mais pra Rio Grande do Sul, não é por nada. Ó. Você viu? Não, aqui? Foi aqui, ó. Ali. Ali. Uhul! Golfinhos, muitos golfinhos. Mas infelizmente estava muito escuro para gravar. Muitas das coisas mais incríveis que acontecem numa velejada a gente não consegue gravar porque é à noite. Caramba, né? Muito legal, muito legal. Vários. É mágico, né? Chegamos lá pelas 19 horas na Ilha da Cutia e acordamos depois de uma bela dormida. E esse caiaque aí? Tem até chá quente, lanchinhos. É a primeira vez que eu subo de novo no caiaque, depois que eu tive aquela coisa no ouvido e também que eu caí, né? Então dessa vez eu amarrei a cadeira como tem que ser, mas o remo deve ter ficado pelo caminho, porque a gente não amarrou no convés e aí então vou encarar esse remo aqui. E assim saiu a Aline para dar uma volta na Ilha da Cutia. Um trajeto de mais ou menos umas 3 milhas. Esse passeio de caiaque dela vai aparecer no canal da Aline, Nômade Ali, em um vídeo incrível, cheio de metáforas muito lindas. O episódio sai hoje às 19 horas no canal Nômade Ali. Depois de uns quantos dias balançando bastante, Ilha da Cutia. Ah, que tranquilidade isso aqui. Ontem a gente escutava um silêncio que há horas a gente não escutava. Não que pro mirim, né, pelo amor de Deus, é fantástico e tal, mas tem muito barulho de onda, né, que é gostoso também. Mas aqui eu escuto umas coisas assim, tipo a HD girando quando eu ligo o computador. E aqui não costuma ter internet, mas porque eu botei aquele modem externo lá, né, eu cheguei aqui e ele não funcionou com ele aqui dentro do barco. Mas eu botei ele num bag stank e adricei ele com uma adriça, puxei pra cima do mastro e a internet funcionou na Ilha da Cutia. O que, pra quem vem aqui direto, sabe que é um milagre. Não é estável nem rápida, mas dá pra usar o WhatsApp. Ontem a gente conseguiu assistir até um vídeo no YouTube, relativamente longo. Dá umas falhadas, assim, mas, pô, já é alguma coisa. Eu tenho a impressão que se parar um pouquinho mais pra lá, em alguns outros pontos, assim, vai pegar melhor até. Foi um sentimento muito interessante voltar a Paraty dessa vez. Não sinto exatamente que é a minha casa. Acho que eu não consigo sentir que nenhum lugar é. Mas, olhando pra trás, me recordo de como aqui era calmo e tranquilo. Eu nem tinha noção disso. A vida a bordo era mais fácil e com tantos lugares excelentes para dormir, sem tantas preocupações com meteorologia. Acho que Paraty é como aqueles estuários abrigados onde os peixes jovens crescem para se largar ao mar. E no outro dia de manhã, fomos até a cidade de Paraty. Depois de descansar de verdade na Cutia, a gente tá agora indo pro centro de Paraty. Acho que é a Praia dos Vagabundos ali, vamos ver onde é que a gente ancora. A gente tem encontrado outros lugares ali da Praia dos Vagabundos que a gente tem gostado bastante de ancorar. Mas ali tem água, né? Bom, é lindo esse lugar. A gente esquece o quão incrível é Paraty, né? É bom ficar um tempo fora. Essa foi uma ida, mas com uma cara de retorno. Não devemos ficar muito tempo em Paraty. Vamos apenas arrumar algumas coisas no barco antes de subir mais e aproveitar para conhecer alguns lugares que a gente não tinha visto também. Esse trajeto fizemos centenas de vezes. Desde quando comecei a velejar, até os momentos em que era rotina e depois charter. Gravei muitos episódios por aqui. Cada ponto dessa rota vem cercado de memórias. Se é difícil hoje dizer que aqui ou qualquer outro lugar é minha casa, dá pra facilmente dizer que aqui foi o meu berço como velejador. É bom estar de volta. Se você assistiu até aqui, obrigado, eu fico muito feliz que você gostou do episódio. E se você já assistiu vários episódios, eles fizeram diferença pra você de alguma forma e você gostaria de ajudar o canal, deixa um café pra nós no Apoia-se. O site fica aqui, deixa lá qualquer quantia pra gente e torne-se também um apoiador. Nós temos um grupo hoje no Telegram, que todo mundo que é apoiador pode conversar com a gente e várias outras pessoas, velejadores e futuros velejadores também, trocando informações lá, e se você quiser saber mais desse mundo, vai ser muito legal. Tá bom? Abraço, até outro episódio, domingo às 10 da manhã, sempre.